Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Recebemos o Dr. Diego Montec, ele que é advogado e postula a eleição da OAB Subseção Local. Pela chapa Somos Todos OAB. Dr. Diego, bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, Inácio, pelo convite, pela recepção calorosa, pela oportunidade de estar aqui na rádio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Interativa. É uma honra ter sido lembrado para poder participar dessa eleição, aqui como presidente da OAB, de Água Boa, que é a 28ª subseção. A OAB de Água Boa, tradicionalmente, ela tem uma cultura de não haver concorrência, de ser chapa única. Os próprios advogados chegam a um consenso, e vão formando. Quem tem interesse em participar vai vindo, vai pleiteando os cargos. E não poderia ser dessa vez, logo na minha participação, que ia ser diferente. Então, a gente negociou, conversou, sentou bastante com os colegas e chegou nessa formação dessa chapa hoje, Somos Todos OAB, que é a chapa número 30, para concorrer à subseção de Água Boa. Doutor Diego, o senhor tem a Liele Santini como a vice. Quais os demais integrantes da sua chapa? Sim, Inácio. Então, assim, estou eu, Diego Montec, como presidente, doutora Liele Santini como vice-presidente, tesoureiro, nosso amigo Ricardo Rosa, irmão do recém-eleito vereador Rodrigo Rosa, que se faz aqui presente. O secretário-geral Vanderlei Martins, mais conhecido como Júnior, Junão, já foi procurador do município aqui, trabalhava com o doutor Tarcísio Tonhá. Hoje ele reside lá em Cocalinho, que faz parte da nossa subseção, Água Boa, Nova Nazaré e Cocalinho. Como delegado da Caixa de Assistência, a doutora Larissa Rezende, que é a irmã da nossa presidente atual, doutora Laís, e secretária adjunta, a doutora Thaís Marques, que também foi candidata a vereadora nessas eleições. Doutor Diego, são quantos advogados inscritos na OAB local? Hoje, nós temos advogados inscritos em Água Boa, 140 advogados. Colegas que trabalham em órgão público, ou tem escritório, ou advogam em casa, mas aptos a exercer a profissão, aproximadamente 140 advogados em Água Boa. É uma boa cartela de profissionais da OAB. Sim, são muitos profissionais de qualidade, profissionais que fazem um trabalho de excelência, e a gente está muito feliz de poder estar pleiteando essa representação de todos esses profissionais aí. Antigamente só havia duas áreas na OAB, pelo menos assim, supostamente, tidas como públicas, por exemplo, o civil e o criminal, mas hoje são muitas áreas. Sim. É normal, A gente não tinha muitos cursos de direito esparramados pelo país, então eram pouquíssimos advogados. Água Boa na fundação deveria ter pouco também. Então, normalmente, um mexia na área civil e o outro trabalhava na área criminal. Hoje não, Inácio, a gente tem diversas áreas, civil, criminal, ambiental, agronegócio, direito do consumidor, e dentro de cada área dessa tem uma outra subdivisão. Por exemplo, dentro do consumidor, tem pessoas que só mexem com questão de comércio, outras que mexem com questões de erro médico, de plano de saúde, questão de overbooking, aviões lotados onde o passageiro não consegue. Então, dentro de cada área ainda tem as suas especificidades. Por exemplo, direito tributário. Tem tributos nacionais, tributos estaduais, tributos municipais. Então, assim, uma área de atuação enorme. Se você for em Cuiabá ou Goiânia, numa livraria dentro de um shopping, eu te garanto que não vai ter menos de 10 prateleiras de livros tratando sobre direito. Então, cada vez mais é importante ser aperfeiçoamento profissional, o estudo, para cada vez mais a gente ter profissionais que realizam trabalhos com excelência para a nossa população. Bom, pleiteando a eleição pela subseção local da OAB, quais as principais pautas suas? Inácio, as propostas estão sendo construídas em conjunto. A chapa não chegou e falou, olha, eu tenho essa proposta A, B ou C. Mas, basicamente, dentro do conjunto que a gente reuniu, são três principais e uma que eu vou falar no final, a quarta lá. A questão de volta do respeito do advogado, a questão de volta do prestígio do advogado, da boa relação com os demais profissionais que atuam nas mais diversas esferas do judiciário, seja no fórum, seja no Ministério Público, na Defensoria Pública, na delegacia, e a relação entre os próprios advogados. Eu, quando formei, em 2008, quando me tornei advogado, eu morei em algumas comarcas pequenas, por exemplo, eu morei em Campinápolis, e lá a gente tinha uma relação assim, admirável, todo mundo era amigo, fazia festa junina junto, tinha churrasco na casa do advogado A, de advogado B, na casa do juiz, do promotor, então a gente tinha uma relação cordial. E isso, que é um ambiente mais saudável que você chegar num fórum e você conhecer o estagiário, você conhecer a dona da limpeza, você conhecer o cara que grampeia o seu processo, o chefe do setor e o juiz, diretor do fórum. Então, você chega num ambiente, você trabalha bem, uma situação reconfortante. A gente passou nos últimos anos aí, até por questões políticas no país, questão de divisão de direita e esquerda,
por uma era meio sombria. E na advocacia não foi diferente, houve esse afastamento, né, entre os servidores do judiciário, do conjunto jurídico em geral, com os advogados. Mas a principal missão que eu tenho nesse mandato é poder fazer esse alinhamento, né, essa conversação mais próxima, né, e também fazer a escuta ativa dos advogados. De fato, escutar o que o advogado precisa. O que um advogado que estudou lá em Barra do Garças, às vezes o cara é de Água Boa, mas passou 5 anos na faculdade, ele chegou, às vezes ele não tem nem condição de montar um escritório, o que ele precisa? Né? Ele quer um desconto no almoço lá no restaurante, ou ele precisa de ter uma sala, talvez, para atender com alguém. Então, fazer essa escuta para esse profissional se sentir valorizado. Né? Outra coisa, Inácio, que a gente pretende fazer, já visando também essa união, essa junção entre os poderes, advogados e todo mundo, é a unificação de cursos. Por exemplo, vai trazer um curso, a ESA vai trazer um curso para os advogados de determinado tema. Vamos convidar Defensoria, Delegacia, Polícia Civil, Militar, Ministério Público, juízes, servidores, para estar participando junto. Né? Quanto mais gente bem informada, melhor vai sair o trabalho final prestado. Porque o advogado não trabalha sozinho. A maioria dos serviços que ele faz depende, às vezes, tem serviço extrajudicial? Extrajudicial? Tem. Só que a maioria do serviço é judicial, ela vai passar por fórum, vai ter um juiz que vai analisar, um assessor, um promotor. Então, quanto mais gente, informação continuada tiver, melhor vai ser o serviço, melhor para todos os profissionais e melhor para a população que vai ser mais bem atendida. A data e local da votação. A data da eleição esse ano é no dia 18 de novembro, né? E pela primeira vez na história da OAB do Mato Grosso, a eleição vai ser online. O advogado, por exemplo, que mora lá em Cocalinho, que é 170 quilômetros, que antigamente era estrada de chão, dificilmente ele saía de lá com o recurso do bolso dele, recurso do carro dele, ia ter que perder um dia de trabalho para vir em Água Boa votar. Hoje não, ele lá com o conforto do escritório dele, ele vai votar com o assinador digital dele, que é um pendrivezinho que a gente tem para acessar os processos. Então, ele vai entrar, só ele que tem acesso àquilo, só ele que tem a senha, e vai dar o voto dele. Né? Então, isso aí melhorou muito a situação, principalmente dos advogados do interior, porque não é só o caso de Cocalinho, a gente tem cidades que ficam a 200 quilômetros da sede. Porque a gente tem 142 municípios, né? A gente teve um recém-criado agora lá no Nortão, e a gente só tem 29 subseções da OAB. Agora, você imagina, todo mundo desses outros municípios ter que deslocar até a seção, sua subseção, para poder exercer seu direito de voto. Então, espero que nessa eleição seja diferente, mais advogados exerçam o direito, né, votem e escolham as chapas que tenham as melhores propostas para a melhoria da profissão. Perfeito. E a gente deseja, então, sucesso a essa nova chapa da OAB. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pelo acolhimento aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz, porque eu sou muito bem recebido. E gostaria de pedir para os colegas, para os amigos que estão ouvindo, né, comparecer, votar no dia 18 de novembro, votar na chapa 30, Diego Montec presidente, Liele Santini vice, e não esquecer também que a gente vai ter eleição da Seccional Mato Grosso, né, pedir o voto de confiança para a doutora Xênia Guerra. Hoje, a Xênia é a atual presidente lá da subseção de Sinop, né, uma mulher forte, uma mulher de fibra, com personalidade, que trouxe, entre outras coisas, a paridade de composição da chapa com membros do interior e da capital. Para você ter uma ideia, Inácio, o interior representa mais de 50% dos advogados aptos aqui no estado de Mato Grosso. E eles não tinham nem 10% do espaço da composição das chapas. Né? Como a gente conhece, a gente é do Araguaia, historicamente, você já mora aqui há muito tempo, talvez você já tenha ouvido falar na expressão Vale dos Esquecidos. Politicamente, a gente sabia o que era, que a gente não tinha deputado, hoje a gente tem. Então, assim, está de parabéns, Vale do Araguaia. E na política institucional da OAB, era da mesma forma. O Araguaia era o Vale dos Esquecidos. A gente tinha pouquíssimos representantes. Das subseções que não tinham representantes na seccional do Mato Grosso, a maioria era do Vale do Araguaia. Poxa. E hoje, com a paridade que a doutora Xênia trouxe, brigou para ter, 50% das vagas, ou mais um pouquinho, que na chapa da Xênia tem mais, são de representantes do interior. Hoje a gente tem o doutor André Bernardes, presidente atual de Barra do Garças, na diretoria da OAB. Hoje a gente tem o doutor Rafael Pereira, que é o presidente de Nova Chamantina, nosso amigo de dentro da minha casa, que é da diretoria da Caixa de Assistência. Hoje a gente tem vários conselheiros estaduais, né? A gente tem até a doutora Laís, que está como conselheira suplente, né? O doutor Marcelo, aqui de Canarana, também conselheiro suplente. A Xênia abriu as portas para o Araguaia, para o interior. E isso é muito importante, Inácio. Por quê? A OAB, a gente sabe que ela arrecada um recurso. E a gente tinha essa visão e essa percepção, a maioria dos advogados, que o advogado do interior só servia para pagar o boleto da anuidade. O advogado ficava comendo as migalhas que caíam no chão,
né? E hoje, com a chapa da doutora Xênia, que é a chapa 3, o advogado não vai ficar comendo migalha, ele está com a faca cortando o pão na mesa. Ele está participando das decisões, tomando as decisões. Então é muito importante, além de garantir o voto para mim, para minha chapa 30, que vocês, todos os colegas, compareçam e vamos votar em massa na chapa 3, Xênia Guerra. Boa tarde e obrigado a todos. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.